Olá para todas, todos. Eu sou o doutor Paulo Fleury, sou médico e trabalho há uns 10 anos com a medicina canábica, com orientação de pacientes, pessoas interessadas, pacientes, para o uso de cannabis ou maconha medicinal. E estou feliz, agradecido de poder falar aqui nesse evento sobre a escuta do Instituto Ouvidos, né? E agradecer a Denise, ao Fred, que é meu amigo pessoal que me trouxe até aqui, né? E a Denise e o Luan, que são da equipe, todos mais envolvidos. Bom, eu me apresentei brevemente, e só para complementar, eu tenho uma formação em filosofia social também e uma especialização médica em medicina preventiva e social, em saúde pública. Trabalhei muitos anos nessa área, como pesquisador, como houve um pequeno lapso de rede, né? Estou voltando. Então, dizendo que eu trabalhei há muitos anos como pesquisador, consultor nessa área de saúde coletiva, trabalhei em controle de infecção hospitalar e tenho alguma experiência clínica anterior, mas estava até muitos anos afastado da clínica médica, trabalhando como pesquisador e consultor exclusivamente, né? Quando fui chamado, digamos assim, para essa clínica canábica, uso dos canabinoides, né, ou da própria planta, cannabis ou maconha, no tratamento de diversos problemas e doenças, distúrbios, né, transtornos, sofrimentos, podem ser aliviados, podem ser tratados com os canabinoides, com a própria planta, né, cannabis, como eu estava dizendo, já há uns 10 anos que eu estou nessa clínica. E há uns 3 anos, já talvez um pouco menos, um pouco mais, se tornou praticamente 100%, ou quase sempre, online no meu trabalho. A pandemia me direcionou para isso, né? E depois pareceu oportuno para mim também, e isso deu uma peculiaridade que com certeza tem a ver com o tema da escuta, é por isso que eu estou chamando a atenção. Então, hoje eu faço uma clínica canábica, basicamente online. Antes disso, eu viajei bastante aqui pelo Brasil para divulgar essa possibilidade de tratamento, que ainda é uma coisa nova, ainda é uma novidade, e enfrenta muito preconceito, né? É uma resistência que chega ao ponto criminal, né? Penal, envolvendo justiça e polícia. Enfim, esse campo, infelizmente, né? Ainda é envolvido em relação ao uso da planta cannabis em vários locais do mundo. Aqui no Brasil também há um nível de incerteza e contradição nas posições judiciais e enfim, no que envolve o aspecto penal, né, inclusive, em relação a isso. Então, na época que eu comecei, eu entendi que valia muito a pena fazer esse trabalho de divulgação, e até a pandemia fiz bastante viagem, fazendo palestras e atendimentos no país todo. Mas, como eu disse, de lá para cá, me concentrei nessa clínica online, e é o que eu tenho feito agora. E aí, a partir daqui, eu acho que eu posso entrar no tema propriamente dito da escuta, da posição da escuta nesse trabalho, o que eu posso partilhar de interessante com
com vocês, né? Com certeza, uma atividade baseada na escuta. Sobretudo essa clínica online, você está reduzindo certamente o papel do contato físico, a propedêutica, né? Pelo exame clínico, e você está aumentando o papel da escuta como instrumento de identificação do problema, de identificação do contexto, de identificação do sujeito envolvidos e daquilo que a gente pode fazer, né, em termos de algo para ajudar, para atenuar sofrimentos ou para realmente curar ou controlar distúrbios ou doenças, né? Isso, escuta, então, se torna um instrumento fundamental nessa clínica em telemedicina, o que, para mim, parece muito útil e algo que veio para ficar. A clínica online, me parece que ela tem características próprias e que não só na área da medicina canábica, onde eu atuo, mas em diversas outras áreas da medicina, ela é bem-vinda e irá prevalecer até no tempo, o que significa que essas características de um exercício mais valorizado da escuta vai acontecer também. Bom, como toda escuta médica, né, nós temos um objetivo de identificação de principais problemas, de contexto, de gravidade, risco e de endereçamento, né, de intervenções possíveis, conduta, né, através da escuta e dos outros instrumentos que a gente tem. No caso, em geral, contextos clínicos, né, na psicologia, certamente, a escuta também instrumento fundamental como recurso terapêutico, né? Ou seja, o diálogo, a linguagem, a fala, é um instrumento em todos os momentos preponderante. No caso da medicina canábica, a gente tem um instrumento químico ou fitoterápico, que são os canabinoides, que são os óleos de cannabis, que é a própria planta que pode ser usada de forma vaporizada mesmo, medicinalmente. E isso torna um tanto específica, né, a nossa escuta e o retorno que a gente vai dar aos pacientes nesse aspecto. A gente tem um instrumento fitoterápico, a gente tem um instrumento neuropsicoativo, ativo também do ponto de vista imunológico, de regulação metabólica, anti-inflamatório, né? Então, tem recursos de efeitos fisiológicos que estão na planta e também de efeitos psicológicos que estão na planta, nos seus princípios ativos, nos canabinoides, e que são um instrumento terapêutico fundamental em uma clínica canábica, é aquilo que basicamente eu prescrevo e acompanho e oriento os meus pacientes no uso. Ainda assim, eu acho muito importante dizer que a escuta continua sendo um instrumento terapêutico, que a fala e o diálogo continuam sendo um instrumento terapêutico fundamental também nessa clínica, porque, o melhor que seja, né, um recurso fitoterápico ou farmacológico, como é o caso dos produtos de cannabis, né, os canabinoides, enfim, por melhor que sejam esses recursos, eles vão ser utilizados em um sujeito que está num contexto específico de vida e que um contexto existencial em que essas ações fisiológicas, neuropsíquicas vão se dar.
mas não é possível ignorar isso. Por mais potente, por mais efetivo que seja qualquer droga, esse contexto, especialmente em se tratando de distúrbios crônicos, de sintomas e transtornos ou doenças psíquicas, psiquiátricas ou inflamatórias crônicas, por exemplo, todos esses casos, essa dimensão existencial tem uma preponderância ao médio e longo prazo sobre qualquer droga que se use, por melhor que ela seja. Então, a abordagem desse contexto também é importante. Isto é um exercício de escuta e diálogo do mesmo modo, né? Seja para entender o contexto de vida das pessoas envolvidas, né? Do outro lado, dos sujeitos, né? Aos pacientes, seus familiares, enfim, o seu ambiente de vida existencial, seja para propor ações, intervenções, transformações ou mudanças nesse contexto, sem as quais, muitas vezes, como eu estava dizendo, qualquer tratamento farmacológico, fitoterápico ou qualquer outro, no tempo tende a falhar, ou pelo menos a ter seus efeitos reduzidos. Isso vale muito para os distúrbios psi, não é? É óbvio, onde o contexto cultural, existencial, emocional está diretamente envolvido no distúrbio e indissociavelmente envolvido. Mas vale muito, com certeza, para as dimensões, para os distúrbios osteomusculoesqueléticos, para as dores crônicas, para a fibromialgia, por exemplo, que é um distúrbio com muita frequência a gente é procurado a tratar e tem muito bom êxito, né? Nesses casos todos, assim como nos PC, o contexto existencial, né, o modo de vida, tem um peso fundamental. E é preciso que a gente, na abordagem clínica, também busque ajudar, de algum modo, os pacientes na conquista, né, do seu próprio autocuidado, dos seus espaços de segurança, de conforto, de bem-estar, de saúde, né, ao fim, sendo esse o nosso objetivo, né, os nossos objetivos principais. Então, por isso, ainda que a gente tenha na base da nossa terapêutica, né, os princípios ativos da cannabis, os canabinoides, enfim, a gente também tem, e isso é muito sinérgico, né, com os efeitos desses princípios ativos, a gente tem também essa abordagem existencial, digamos assim, muito fundada na escuta para esses problemas complexos que estão envolvidos, esses distúrbios complexos. Eu disse aqui, né, estamos falando de sintomas e transtornos psi, os transtornos de humor, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, os transtornos mais graves, psicóticos, a esquizofrenia, a dependência química, né? Em todos esses quadros, por exemplo, nos quadros neurodegenerativos da velhice, a doença de Alzheimer, todos esses, obviamente, assim como eu disse, a fibromialgia, as outras doenças inflamatórias crônicas, em geral, as doenças inflamatórias intestinais, as doenças inflamatórias de pele crônicas, as doenças inflamatórias gerais, artrite reumatoide, lúpus, tudo isso, os princípios ativos da cannabis podem ter uma efetividade, mas quase sempre, ou sempre é desejável ou completamente necessário mudanças também em termos dessa dimensão existencial, tanto no nível psíquico quanto no nível prático, cotidiano, no nível da alimentação, no nível de atividade física, de bem-estar, né, como se fala em geral, mas no nível da atividade produtiva, do trabalho, da posição subjetiva e objetiva, né, real de cada um de nós na vida. E esse é, com certeza, um trabalho de escuta e um trabalho de interlocução cotidiano com os pacientes, os seus familiares,
é nesse sentido que eu vim trazer essa minha experiência, né, da clínica canábica, com esse foco na escuta. E espero ter sido interessante a vocês e me disponho a qualquer esclarecimento, se houver espaço novamente. Eu agradeço a Denise, a equipe do Solvidos, né? O Fred, que é nosso amigo que nos convidou, e pelo convite, né? Para estar aqui, a oportunidade de falar. Um abraço, muito boa sorte a todos e até a próxima.